A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez estou aqui na sala da minha residência para mais uma vez ministrar uma pequena palavra. Só que nessa tarde eu quero trazer uma palavra de suma importância no que diz respeito às pregações de hoje. O uso do microfone nos púlpitos da igreja. O que se faz dentro da igreja. O tipo de palavra que se prega. Qual o intuito da mensagem? Qual o fundamento da mensagem? Para quem a mensagem, na verdade, ela está sendo pregada? E qual o propósito da mensagem? E qual o fruto que essa mensagem, que tanto eu como você, que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de ministrar a palavra de Deus, deixa para quem nos ouve? Nos últimos tempos, eu tenho visto com os meus olhos, tenho ouvido com os meus ouvidos, as pregações dentro das igrejas. E olha, eu vou confessar para vocês, são pregações, em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui, bem colocado, não vou generalizar, tá? A cada 100 tem um propósito de fruto para o céu. A cada 100, entre 5 e 10 pregações, tem um bom propósito. Conversão de almas, arrependimento, salvação, cura, libertação. Porque a cada 100, as 90 demais outras são para autojustificação de quem está pregando, exaltação de quem está pregando, perseguição de quem está pregando, perseguindo quem está lá embaixo. A pregação não está num todo como igreja, está voltada apenas para algumas pessoas. Debates, combates, intrigas, brigas. Nos últimos tempos, nós podemos ver mensagens de homens e mulheres se exaltando nos púlpitos da igreja. Em vez de pregar o Evangelho de Cristo, eles se exaltam. Em vez de pregar um Evangelho da salvação, se auto-justificam. Em vez de pregar o Evangelho do arrependimento, lançam setas. Em vez de pregar o Evangelho da cruz de Cristo, trazem discórdia, contenda, dissensão através da palavra ministrada. Se você for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no verso 7, olha, eu tenho batido muito nesse versículo. Sabe por quê? Eu, quando li com mais compenetração na palavra de Deus, voltado para o que verdadeiramente eu estava lendo, o Senhor Jesus Cristo, ele falou algo muito sério ao meu coração, ali no livro de Mateus capítulo 10. Hoje nós vemos tantas igrejas, tantas placas, tantas denominações, tantos nomes de igreja. E olha, venhamos, tem cada nome que só a misericórdia, só a graça de Deus
se não me falha a memória, ontem, hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro do ano de 2019. Ontem eu estava caminhando pela rua e eu vi uma igreja. Olha o nome da igreja. Aí a pessoa ainda vai dizer que foi dado pelo Espírito Santo, foi revelado pelo Espírito Santo. Eu, na minha concepção, eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus jamais revelaria um nome desse para a sua própria igreja. O nome da igreja era Assembleia de Deus, Beco da Fé. Eu, pastor Augusto, quero acreditar que jamais o Espírito Santo de Deus revelaria para um homem, para uma mulher que seja, colocaria no coração de um homem ou de uma mulher que venha a ser, colocar o nome da igreja, onde o próprio Espírito Santo, onde o próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo, na figura do seu Espírito, haveria de se manifestar. Beco da Fé. Possivelmente, se colocasse Igreja da Fé, é até viável, mas beco, como nós vemos aí tantos outros nomes aberrativos, ridículos, e dizem que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Muita gente fala para mim, pastor Augusto, o senhor gosta muito de pregar contra a igreja, gosta muito de bater na igreja. Não, eu simplesmente procuro colocar os absurdos que as pessoas colocam e ainda dizem que é igreja. Porque não são. Na verdade, no livro de Mateus, capítulo 10, em meio a uma grande multidão, Jesus ele chama 12 homens. É uma coisa que eu venho batendo sempre, mas não é isso, sobre isso que eu quero falar, mas eu vou falar a respeito disso, que é para você ter uma base do que estão fazendo com a igreja de Deus, e uma vez a igreja aberta, o que estão fazendo nos púlpitos da igreja. Veja bem, do meio de uma grande multidão, Jesus ele chama 12 homens. Ele reúne os 12 homens e dá uma única missão para os 12 homens. Por que Jesus ele chama 12 homens? Agrupa os 12 homens ao mesmo tempo, não um por um, dando uma missão para cada um. Porque na verdade Jesus ele queria uma única igreja e que se pregasse um único evangelho. Na verdade, para Jesus seria a igreja de Jesus Cristo. Qual o evangelho? O evangelho da cruz. Nada além disso. Porque é ele mesmo que nesse mesmo capítulo 10, no verso 7, ele dá a missão para os seus discípulos chamados apóstolos. Ele diz assim, Mateus 10, 7, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí ele vai se alonga um pouco mais, ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça, vocês discípulos, receberam de graça, deem, porque eu não cobrei de vocês nada pelo que eu vou fazer lá na frente, eu não estou cobrando nada. Lá na frente eu vou fazer um sacrifício que vocês ainda não sabem, e eu não vou cobrar nada de vocês. Durante 3 anos eu vou estar ao lado de vocês ensinando a minha palavra, me fazendo exemplo para vocês, e não vou cobrar nada de vocês. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês me adorem, que vocês venham me temer, e que vocês venham ter a mim como único e suficiente Salvador e Senhor de vossas vidas. Nada além disso.
Eu não quero moedas de prata. Eu não quero moedas de ouro. Eu não quero cavalo árabe, porque na época. Eu não quero bigas, porque foi da época de Jesus. Eu não quero andar carregado por vocês dentro de caixotes, como os grandes reis da época eram carregados dentro de caixotes, carregados por escravos negros. Eu não quero nada disso. A única coisa que eu quero é que vocês olhem para mim. Aprendam de mim. Porque quando eu partir, é vocês que vão dar continuidade no meu legado. E de graça eu estou vos dando a minha vida. Então lá na frente não cobre nada a ninguém. Não façam da minha palavra morte, choro, sofrimento, dor, injustiça, perseguição. A única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês preguem e falem do novo céu e da nova terra. E lá na frente vou fazê-los entender que além de falar sobre o novo céu e a nova terra, falem da minha cruz. Porque a minha cruz eu vou dividir com vós. E o que estão fazendo hoje com a igreja de Cristo? O que estão fazendo hoje nos púlpitos da igreja? Uma coisa que me chama muita atenção é que lá atrás, de Gênesis a Malaquias, os profetas, os sacerdotes, aqueles homens, aquelas mulheres que eram chamados por Deus para fazer a sua obra na terra, no Antigo Testamento, todos eles procuravam não aparecer para que Deus aparecesse. Aí vem o Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus na figura do seu Filho, Jesus, ele vem ao mundo, na figura humana. O próprio Cristo procurava não aparecer para que Deus Pai aparecesse. Jesus Cristo, ele é crucificado, dado como morto no período de 3 dias. Ao findar o 3º dia, ele ressuscita. Fica aqui na terra ainda, no plano material, porém já em espírito, já não mais corpo humano. E ele fica ali com seus discípulos e mais algumas pessoas por 40 dias. Dando as últimas instruções para os seus discípulos que, a partir do momento que Jesus ascendesse para sentar à direita de Deus Pai, era um legado que os seus discípulos teriam que levar adiante. Jesus procurava não aparecer para que Deus Pai aparecesse. Mas a partir do momento que Jesus ele ascende para sentar à direita de Deus Pai, como se encontra até hoje, haverá de sentar para todo sempre. Aí começa o ministério dos seus discípulos. E uma coisa que me chama a atenção, os discípulos chamados apóstolos, todos eles procuravam não aparecer para que Jesus Cristo aparecesse. Nós vemos hoje, quer ver uma coisa que muito me entristece? Até um tempo atrás, não existia endereços eletrônicos, Facebook, WhatsApp e algumas coisas onde pudesse vir a fazer postagens.
E nas ruas do nosso Brasil e de tantas outras nações, existia uma forma de fazer comerciais, anunciar coisas, através de grandes tablados, sustentados por madeiras, chamados de outdoors. Só que hoje, continua-se os comerciais, os anúncios nas ruas através dos outdoors, mas também através agora dos endereços eletrônicos, Instagram, Face, WhatsApp, tantos outros, Twitter e assim vai. Os homens hoje, eles estão colocando outdoors eletrônicos. Aí bota a foto de inúmeras pessoas. Nome do pastor presidente, o nome da sua esposa, o nome do vice, da sua esposa, alguns eventos dentro de igrejas, algumas cruzadas. Aí bota ali a face e o nome de tantos cantores, que hoje é cantor, hoje já não se são mais adoradores, hoje são cantores, porque já não se adora a Deus, se canta para o homem, né? Ainda tem essa. Tantos preletores. Mas você vai buscar nesses outdoors eletrônicos, desses endereços eletrônicos, você vê a foto e o nome de vários seres humanos, entre homens e mulheres. Você não vê o nome do Senhor. Na maioria das vezes, você só vê o nome de Deus porque é Assembleia de Deus. Fora isso, você não vê o nome do Senhor, mas você vê o nome do homem, fotos de homens, fotos de mulheres. O próprio Cristo não tem o seu nome revelado, mostrado, colocado nesses outdoors eletrônicos. Só homens, só seres humanos aparecem. Na maioria das vezes, onde tem ali comentários, eu boto uma carinha, né, aquele caractere, é uma carinha triste. E a Bíblia, e posto, nada além disso. Algumas pessoas me tacam pedra, me crucificam, me arrebentam no comentário. Ainda há pouco teve um que falou, por não conhecer a Bíblia, e eu respondi a ele, realmente, meu amigo, por eu conhecer as Escrituras Sagradas é que eu me entristeço. Porque eu não vejo o nome de Jesus Cristo, eu não vejo o nome de Yeshua, eu não vejo o nome de Yahvé, eu não vejo nem o nome do Espírito Santo, mas eu vejo o nome de seres humanos, fotos de seres humanos aparecem, apesar que ninguém sabe como é a face do Senhor, mas o nome dele poderia estar, porque toda honra e toda glória e todo louvor é para o Senhor. Só que o homem está tomando honra e glória para si. É muito triste ver o que o homem hoje está fazendo com a igreja. Aí quando sobe o púlpito, pega um objeto chamado microfone, ataca as pessoas, se auto-justifica, se exalta. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: Primeira Coríntios 1:7. Ele fala assim:
Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Qual o evangelho hoje que as pessoas têm pregado nos púlpitos da igreja? Volto a dizer, Jesus, quando ele chama 12 homens, ele dá uma única ordem, uma única missão para os 12. Para que Pedro não pregasse um evangelho, Mateus pregasse outro, Tomé pregasse outro, Filipe pregasse outro, Lucas pregasse outros, João pregasse outro. Não! Ele chamou os 12, reuniu, e diante dos 12, ele falou, agora indo, pregai, é chegado o reino dos céus. Esse é o único evangelho que eu e você temos a responsabilidade de pregar. Após a morte, a cruz junto com o novo céu e a nova terra. Mas que evangelho hoje tem se pregado nos púlpitos das igrejas? Qual o evangelho que eu tenho buscado para mim? Ou qual o evangelho eu tenho pregado para quem me ouve? Se eu não anuncio o novo céu e a nova terra, se eu não prego o evangelho da cruz de Jesus Cristo, eu tenho a plena consciência, eu, pastor Augusto Menezes, eu tenho a plena consciência, eu não vou morar no céu. Eu tenho a plena consciência que se eu não pregar o evangelho da cruz de Cristo e não anunciar o novo céu e a nova terra, eu, após a minha morte física, eu vou direto para o inferno. E se Jesus voltar agora, eu fico. Mas que evangelho tem se pregado? Quais as atitudes verbais que as pessoas têm tido no púlpito com as suas oportunidades de pregar? Quais as palavras que saem dos lábios, da boca das pessoas, dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, das missionárias, das diaconisas? Que evangelho nós temos pregado? Aí você pode até chegar para mim e falar para mim, pastor, mas como pode? Eu vejo pessoas se convertendo. Isso é o emocional. Porque veja bem, digamos que eu fosse uma pessoa ímpia. De repente eu vou na sua igreja, ouço uma palavra que não seja o novo céu e a nova terra, que não seja o evangelho da cruz, mas mesmo assim no momento do apelo, eu vá até a frente e levante a minha mão. Aos olhos humanos, houve uma conversão. Aos olhos humanos, houve uma conversão. Porém, não houve mudança. Quando existe uma conversão, existe uma mudança. Quando é o evangelho da cruz. Quando existe uma conversão e não existe uma mudança de hábito, mudança de valores, mudança de personalidade, mudança de caráter, mudança de vida, não foi o evangelho de Cristo. Não foi um convencimento pelo Espírito Santo. Foi o emocional que aflorou.
Porque quando o Espírito Santo de Deus ele convence o homem dos seus pecados, existe uma mudança. Quando o evangelho da cruz é pregado, fala no coração do homem, não fala na carne. Fala dentro do coração do homem, na alma do homem, não fala no emocional do homem. As pessoas estão pensando que emocional é espiritual. Não é. De repente, eu estou vendo a televisão na minha casa. Digamos que eu estaria possivelmente vendo aquele filme que passou na década de 40 ou 50, se não me falha a memória, que parece que foi o filme mais longo que teve na história, cerca de quase 3 horas e meia, o filme chamado E o Vento Levou. Todas as pessoas que eu conheço que dizem ter visto aquele filme, todas elas, sem exceção, disseram para mim que boa parte do filme viram o filme chorando. O Titanic, boa parte das pessoas que eu conheço que viram aquele filme, viram parte do filme chorando, emocional. Tocou no emocional do homem, não tocou na alma. Conversão sem mudança não é conversão. O apóstolo Pedro, ele andou 3 anos ao lado de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, e ele continuou a não estar convertido. Ele só se converteu depois que o Senhor levanta o apóstolo Paulo. Pedro via tudo que Jesus fazia. Mas no momento em que Jesus precisou dele, ele negou Jesus 3 vezes. E só foi se converter depois que o Senhor levantou o apóstolo Paulo. Pedro só deixou que a palavra adentrasse nele, na alma dele, depois que a palavra veio dura com o apóstolo Paulo. Hoje eu vejo pessoas pegando o microfone no púlpito da igreja. Eu vejo pessoas atacando umas às outras, se auto-justificando, dizendo que é justo, que é santo, que pode. Raras são as vezes que eu vejo uma pessoa com o microfone na mão, pregando o evangelho genuíno. O apóstolo Paulo, ele fala algo em Gálatas 1:8. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí eu vos faço uma pergunta. Veja bem a pergunta que eu vou fazer para os amados irmãos. Realmente, vejam bem, o evangelho, ele é de Cristo. Mas para um homem abrir a boca para dizer algumas coisas como Paulo falou, Paulo foi o único homem na face da terra que abriu a sua boca para dizer: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Depois ele diz que não mais ele vivia nele, mas o Espírito de Deus, o próprio Cristo, vivia nele.
E ele diz que o evangelho que ele pregava era o único e verdadeiro, genuíno, ímpar evangelho. O evangelho que passasse daquele evangelho que Paulo pregava, que ensinava na sua época. O que passasse daquilo era um evangelho deturpado, mentiroso, enganador. Ou seja, era um evangelho demoníaco. Aí agora a pergunta que eu vos vou fazer: realmente é esse evangelho que nós temos visto sendo pregado dentro das igrejas hoje? Será que Paulo, me mostrem na Bíblia, me mostre, se vocês me mostrarem, eu pego a minha Bíblia, a rasgo, ou possivelmente volto para o mundo, ou vou aderir a esse falso evangelho demoníaco que estão se pregando hoje dentro das igrejas. Me mostra nas escrituras sagradas o apóstolo Paulo, ou qualquer um dos discípulos de Jesus Cristo, ou qualquer um dos pastores, que foi o caso do pastor Tiago, do pastor Timóteo, 2 jovens pastores, ou alguns dos profetas ou sacerdotes do Antigo Testamento, ou o diácono Estevão, ou o evangelista Filipe. Me mostra aqueles homens fazendo campanhas em cima de campanhas dentro da igreja, ou aqueles homens rodando igual baianas de escola de samba, ou pulando igual cangurus australianos, se jogando no chão, rastejando, uns dizendo que é um som do Rambo, outros dizendo que é um som do jiu-jitsu, outros dizendo que é um som disso, um som daquilo, e um som daquilo outro. Tudo, me perdoe a franqueza, porque é melhor você ouvir a verdade bíblica, que vai te levar para o céu, do que uma falsa verdade que vai alegrar apenas a tua carne. Isso tudo nada mais é do que demônios manifestados no corpo físico de crentes dentro das igrejas. Porque eu não vejo, de Gênesis, Apocalipse, manifestações corpóreas, físicas, desses homens que estão com seus nomes relacionados nas escrituras sagradas, e que boa parte deles tem alguns livros com seus nomes. Eu não vejo Moisés com evolução corpórea, não vejo Abraão, Jacó, Isaac, José, Davi, Salomão, Josué, Jeremias, Isaías, Daniel, Ruth, Noemi, Esther, Ezequiel, Obadias, Zacarias, Malaquias, Miqueias, Jonas. Eu não vejo nenhum dos discípulos, não vejo o próprio Cristo. Eu não vejo homens com essas aberrações. Com essas trazendo essas maldições para dentro da igreja, trazendo essas aberrações, vendas de objetos dentro da igreja, para que o servo de Deus, o cristão, coloque a sua fé num pequeno objeto. Aí os caras pegam aí uns palitinhos de picolé, manda para uma marcenaria, os caras vai ali, transforma num cajadozinho, aí o abençoado, né? O endemoniado, melhor palavra é o endemoniado, vende dizendo que é o cajado de Moisés,
para que aquele que compra coloque a sua fé num pedaço de palito de picolé. Trocando a fé em Cristo pela fé num objeto. Assaltando a casa de Deus. Esses líderes dessas igrejas suntuosas, cada vez mais ricos, e as suas ovelhas cada vez mais pobres. Além de sugar a lã da igreja, está sugando a gordura do povo. Isso é antibíblico. O próprio Senhor diz para os seus discípulos no livro de Mateus 10, dando continuidade naquela mensagem, naquela passagem, ele diz para nós não levarmos, disse para eles que serve para mim e serve para você, porque ele diz para que os discípulos fizessem discípulos, e nós somos discípulos dos discípulos de Cristo. Porque se nós hoje estamos na presença de Deus, é porque os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles deram continuidade no legado do Senhor. E ele diz, não leveis alforje, nem tampouco duas túnicas. Alforje nada mais é do que era um negócio, um objeto onde se colocava moeda, se colocava dinheiro. E ele diz para que o homem de Deus, o servo de Deus, não levasse o alforje. Ele diz que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. Aí nós vemos esses líderes aí, morando nas suas mansões suntuosas, condomínios luxuosos, andando em carros blindados, importados, jatinhos, helicópteros e... Meu Deus do céu, e assim vai. Jesus Cristo diz que ele não tinha nem onde recostar a sua cabeça. O apóstolo Paulo não era pesado a ninguém, ele trabalhava, além de pregar o evangelho, ele trabalhava, ele era fazedor de tendas. Meu Deus, o que fizeram com a igreja do Senhor, o que estão fazendo com a igreja do Senhor e com os púlpitos da igreja do Senhor. Até quando os homens vão se perseguir, vão se exaltar, vão se auto-justificar, vão dizer que são os tais. Até quando isso? Aí muitos vão dizer para mim, pastor, mas a minha igreja está cheia, tem muita gente. Jesus não vai vir buscar quantidade, ele vai vir buscar qualidade. Jesus não nasceu dentro de um palácio. Se engana aquele que acha que essas grandes igrejas estão com seus nomes escritos no livro da vida. Não estão não, hein? Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar bem simples. Os únicos seres, vejam bem, além de José, além de Maria, os únicos outros seres vivos que viram o nascimento de Jesus foram animais campestres. Nenhum ser humano mais, além de José, seu pai, e Maria, sua mãe, viram o nascimento de Jesus. Depois é que chegam os 3 reis magos. Até no nascimento do nosso Cristo, ele procurou ser humilde. Meu Deus, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? Até quando nós vamos esconder, omitir a palavra da cruz? Até quando nós vamos buscar estrelato para nós, autojustificação pessoal? Até quando o homem vai buscar exaltação pessoal? Até quando os homens, em cima de um púlpito, vão continuar perseguindo uns aos outros? Mutilando pessoas através das palavras, entristecendo corações. As pessoas entram dentro da igreja de uma forma
E sai, na maioria das vezes, pior do que entrou. Porque em vez de pregarem o evangelho da cruz de Cristo nos púlpitos, lançam investidas, setas demoníacas, perseguições. Não é esse evangelho que o Senhor deixou para nós pregarmos, não. Porque esse evangelho não salva ninguém, pelo contrário, esse evangelho está levando a igreja do século 21 para o inferno. O evangelho que cura, salva e liberta é o evangelho da cruz. Porque foi na cruz do Calvário que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então esse evangelho é o evangelho da cruz que tem que ser pregado. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses, capítulo 4, no verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Aquele homem, ele era demais. Ele era muito audacioso naquilo que ele falava, em tudo quanto ele escreveu. Não são as palavras de Paulo, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, mas é Paulo quem escreve. Olha só o que ele escreve à igreja de Filipenses, capítulo 4, no verso 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Olha o que ele fala no final. O que eu entendo, o Senhor só vai ser comigo se eu der continuidade. Olha só, isso é muito sério, igreja. Volto a dizer, não é o pastor Augusto que está dizendo, não. Isso é Bíblia. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor só vai ser comigo e com você se nós pregarmos o evangelho que ele pregou. Vamos desde o começo? Filipenses 4:9, vamos lá. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Aí olha só o que Paulo fala. E o Deus de paz será convosco. Mas o que nós aprendemos com Paulo? Nós aprendemos com Paulo que a graça de Deus, ela simplesmente nos bastava. Hoje o homem, ele busca tanta coisa. Ele busca tanta coisa. A graça de Deus bastou para Paulo, para que ele prosseguisse, para que ele continuasse. Está ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9. Depois você dá uma olhada, dá uma lida. Quando o próprio Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo se encontrava cansado, fadigado, porque ele já tinha feito algumas viagens missionárias, e ele já tinha padecido bastante, e ele estava cansado. E o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Foi isso que Paulo nos ensinou, que este mundo não tem nada para oferecer, nem a mim, nem a você, até porque a própria palavra de Deus, ela diz que nós estamos nesse mundo, porém não pertencemos a ele. E se nós nos aliarmos a este mundo, se nós nos colocarmos como amigo deste mundo, Tiago diz ali 4:4, nós automaticamente nos tornaremos inimigos de Deus. O que nós recebemos de Paulo? Uma grande orientação e instrução. Recebemos o exemplo de suportarmos tudo por amor a Cristo. E olha, aquele cabra ali, ele sofreu. Aquele homem sofreu muito. Tudo por amor ao Evangelho de Cristo.
Será que eu e você suportaríamos 3 quarentenas menos uma? 117 chibatadas. E nós sabemos muito bem o que estava amarrado, associado à chibata do carrasco que chicoteava Paulo. Dentes, pregos, pedras, que quando batia nas costas de Paulo e ele puxava, rasgava as costas de Paulo. Mas ele suportou tudo por amor ao Evangelho de Cristo. O que nós ouvimos de Paulo, isso é muito sério. O que nós ouvimos de Paulo, que tudo que Paulo fez, desde o momento da sua conversão até o momento da sua morte, vejam bem, tudo que ele fez em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele trouxe a glória para Cristo. Ele não trouxe a glória para ele. Toda a glória, toda a honra e todo louvor era devotado a Cristo. Nele. Perdão, estão batendo no portão aqui. Paulo nos deixou isso. O que nós vimos em Paulo? Que o imitando, chegaremos mais próximo da santificação do Senhor. Será que nós somos capazes de imitar a Paulo? Será que nós somos capazes de, quando nós subirmos o púlpito de uma igreja, apenas pregarmos o Evangelho? Sem matar ninguém através do microfone, sem perseguir ninguém, sem se justificar, sem se exaltar, sem trazer glória para si? Será que nós seríamos capazes de não aparecermos para que Cristo aparecesse? Será que nós seríamos capazes de não trazermos glória para nós, mas devotar toda a glória para o Senhor? Será que nós seríamos capazes de suportar tudo por amor a Cristo e a sua palavra? O que eu faço quando eu estou no púlpito de uma igreja? Que palavra eu prego? Quando você está no púlpito de uma igreja, que palavra você prega? Você prega um evangelho anátema? Ou você prega o evangelho da cruz? Só existe um evangelho, não existe outro. Só existe o evangelho da cruz de Cristo. É o próprio apóstolo Paulo quem diz. Não sou eu, não é minha esposa, não é ninguém. É o apóstolo Paulo quem diz. E Jesus Cristo assina embaixo tudo quanto Paulo escreve, tudo quanto Paulo fala. E eu e você? Que evangelho nós temos pregado? Um evangelho de perseguição? Um evangelho de autojustificativa? Um evangelho de exaltação? O que nós somos? Adoradores ou cantores?
O que nós temos feito é para nós ou é para Cristo? O que nós temos anunciado? O céu, o inferno? Ou nós temos anunciado as coisas desse século, desta terra? Nós estamos preparando as pessoas que nos ouvem para o que está para acontecer? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Antes do arrebatamento do povo de Deus, vai acontecer um outro advento que a maioria não sabe que vai haver, mas é bíblico e vai. É o começo do governo do anticristo, ou seja, o início das dores. Você está preparando, pastor, o teu povo para esse momento? Ou você que tem a responsabilidade de pregar o evangelho? Você está preparando as pessoas para o que está para acontecer? Porque querendo você ou não, querendo eu ou não, a igreja vai passar pelo início das dores, pelo princípio da tribulação. Querendo você aceitar isso ou não, nós vamos passar. E você, está preparando o povo para esse momento? Não use o púlpito da igreja, ou da tua igreja, ou qualquer outra igreja que seja. Não use para perseguir ninguém, para machucar ninguém, para assassinar ninguém, para se auto-justificar, para se exaltar, trazer glória para si. Não cante para o homem, adore a Deus. Meu Deus, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? Assassinaram a igreja, mataram a igreja, estão assassinando a igreja, estão matando a igreja. E olha, quem está assassinando a igreja, quem está matando a igreja, não é o ímpio, não, são os próprios crentes. Ali no livro de Atos, capítulo 11, no verso 26, é a primeira vez que ali em Antioquia, os discípulos de Jesus Cristo são enxergados como cristãos. Hoje como você acha que o mundo lá fora te enxerga? Qual o testemunho que eu e você temos dado? Somos enxergados como cristãos? Ou somos enxergados como o quê? Na verdade, qual a igreja que você pertence? Pastor, eu sou da Assembleia de Deus, ministério tal. Não. Procure ser da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas eu congrego numa igreja que tem o nome assim. Não tem problema. Mas dentro do teu coração, na tua alma, procura ser da igreja de Atos dos Apóstolos. Aí você vai começar a fazer uma grande diferença. Fiquem com essa mensagem e que o Senhor Jesus Cristo assim vos abençoe. Amém? Shalom Adonai.